protestos, das manifestações. Agora a gente recebe para entrar nessa discussão tão importante com a gente a deputada e presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Deputada, seja muito bem-vinda ao ICL. Muito bom dia. Bom dia, Vivian. Bom dia a todos que estão aí. Um prazer muito grande falar com vocês. Pois é, não ficaram sem respostas os ataques diretos e indiretos promovidos por Jair Bolsonaro na micareta de ontem em Copacabana, diante das acusações contra Lula. Presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, que está conosco hoje, foi às redes lembrar que o ex-presidente é quem responde ao inquérito sob suspeita de ser ladrão de joias. Acabamos de falar isso com Guilherme Amado, inclusive o inquérito sai agora em maio. E por tentar roubar o resultado das eleições, outro inquérito que sai também agora em junho. A deputada disse ainda que os atos deixaram evidente o alinhamento total de Bolsonaro com o dono do Twitter contra a democracia no Brasil, né, deputada? Foi muito importante, interessante esse post que a senhora fez. E eu queria lhe perguntar como é que a senhora avalia o endosso também, a gente já falou um pouco disso, da grande mídia, em especial dos jornais, da Folha e outros jornais também, aos ataques de Musk contra Moraes. A gente, inclusive, viu que o organizador, né, o Silas Malafaia, ontem da manifestação, elogiou o editorial da Folha. Então, queria começar por aí, lhe ouvindo, por favor. Então, primeiro, o Bolsonaro não pode dizer que ele não pode ser chamado de ladrão, porque ele é ladrão. Ele tem um inquérito, inclusive, com provas, em contestes, né, do roubo das joias que eles fizeram e a tentativa de vender essas joias do Estado brasileiro, que foram ganhas para o Estado brasileiro e que só não foram vendidas porque teve o inquérito, a Receita Federal descobriu e teve o inquérito. E também o processo todo, o inquérito sobre a tentativa de golpe, roubar as eleições. Além do mais, a família está recheada de problemas, são as rachadinhas, desvios de dinheiro, compras de casa, recursos que não são explicados, né? Até porque todos eles ali são da política, são deputados ou senadores, a gente sabe qual é o salário que ganha cada deputado, cada senador, não dá para enriquecer e ter tudo o que eles têm. Enfim, então isso ele não pode dizer, porque ele é assim, e ele vai ter que confrontar isso em todos os momentos. Então é uma retórica que ele tenta colocar e escalar para cima do presidente Lula, que foi inocentado, né, de todas as acusações que foram feitas, né? Foram vários processos e todos foram arquivados. Então, eu acho que isso é bem importante deixar claro e a gente sempre falar para a população. A outra coisa foi a escalada que ele fez sobre democracia e liberdade, né? Tentando dizer que nós estamos numa ditadura, que queremos impor aqui no Brasil uma ditadura, a censura, e que ele vai lutar contra isso, fez ódio ao Elon Musk, ou seja, tentando dizer que a luta dele é pela liberdade de expressão e que por isso ele está sendo perseguido. Bom, se nós não tivéssemos liberdade no Brasil, ele não estava em cima de um caminhão de som falando todas as barbaridades que ele falou. Nem ele, nem Malafaia. Muito menos andando pelo Brasil, como ele disse que está andando. Ele disse, não, estou andando pelo Brasil. Então, nós temos liberdade de expressão, nós temos liberdade de manifestação, as pessoas vão para a rua, usam redes sociais. O que nós não podemos ter é crime. E crime é fake news, contar mentira, utilizar isso, né, para atacar as pessoas. Isso tem que ser responsabilizado. Isso tem que ser na rede social, ou em TV, ou em rádio, ou em qualquer outro meio de comunicação. Aliás, rede de TV, rádios, são todas reguladas, não há problema nenhum. Isso não tem a ver com conteúdo e com a liberdade de expressão. Agora, tem conteúdos, sim, que são ofensivos, que são criminosos, e esses precisam ser contidos. Eu acho que o trabalho que está sendo feito pelo STF, também pelo TSE e principalmente pelo ministro Alexandre de Moraes, é fundamental para a democracia. Por isso me preocupa muito posições como da Folha de São Paulo, ou até de gente que fala dizendo que o Alexandre está excedendo, que isso ataca a democracia. É um perigo isso, porque nós estamos lidando com a extrema-direita, com o fascismo, e a gente não pode brincar com isso, porque se eles escalam e se eles vencem uma parada política, aí nós vamos ver o que é ditadura, aí nós vamos ver o que é censura, né? Até porque, pelo que eles fazem, pelo discurso que eles têm, a forma como eles
reagem, a gente já vê logo que eles não têm diversidade e nem apostam na democracia. Ali é sempre o que comanda o processo é o homem, que tem que ter muita testosterona. Para as mulheres tem pouco espaço, apenas da oração, o que é muito legal fazer oração e a gente, depois quero falar um pouquinho sobre isso também, e a gente faz, mas é como se não existisse essa diversidade feminina, como se as mulheres não fossem importantes para o processo, assim como os negros, assim como os indígenas, assim como LGBTs, assim como os jovens. Ou seja, o discurso é de uma mão só, com uma visão só, sem apostar na diversidade do Brasil. Então, ali está exatamente o ninho do autoritarismo, da censura e que nós precisamos combater. Por isso é muito importante o apoio ao que o STF está fazendo e, em particular, o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo. Deputada, prazer falar com a senhora. No último ato do bolsonarismo aqui na Avenida Paulista, a USP registrou, né, de acordo com toda uma metodologia que eles utilizam, inteligência artificial, enfim, toda uma tecnologia que é bastante competente no sentido de verificar o número de pessoas que aderiram ao movimento, e esse número bateu em 185 mil pessoas aqui na Paulista no dia 25 de fevereiro desse ano. Ontem, em Copacabana, esse número caiu para 33 mil e, ao que tudo indica, considerando a adesão dessa internacional do fascismo, de uma figura extremamente poderosa como o Elon Musk, num domingo de sol ensolarado, então também não dá para se valer do argumento de que não, estava nublado, estava chovendo, as condições meteorológicas não eram adequadas. Como é que a senhora avalia? É um número quase 6 vezes menor do que o que a gente teve de adesão do bolsonarismo aqui na última ocasião na Avenida Paulista. Eu gostaria de ouvir como é que a senhora avalia em termos de aderência e força do próprio bolsonarismo nesse último ato em Copacabana. Eu acho que o mais relevante não é o número de pessoas, nem que foram em São Paulo, nem que foram ao Rio. Eles mobilizaram o pessoal deles, né, quem apoia. Não acho também, não estou avaliando se é pouco ou muito, eu acho que mobilizaram e mostram que tem força de mobilização. O que eu acho que é relevante é o que eles estão construindo como um discurso para tentar enfrentar a situação. Na Paulista, o Bolsonaro fez um discurso que era mais de defesa dele, né, de falar da minuta do golpe, de falar que ele era vítima. Nessa outra manifestação, eles já estão na ofensiva, estão crescendo o tom, inclusive para cima do Supremo e também na demarcação política. Ou seja, ele já vem para uma disputa conosco de novo, com o presidente Lula, faz comparação de governo, que aliás um governo dele que ele não tem nem o que falar, foram poucas as questões que ele citou ali, irrelevantes do ponto de vista do Brasil. Quer dizer, se nós formos falar tudo o que nós estamos fazendo, o que o presidente está fazendo de governo, tem muito mais. Mas ele veio para essa ofensiva e para dizer que são os defensores da democracia e da liberdade de expressão, querendo colocar no nosso colo, que defendemos a democracia, a liberdade de expressão, que lutamos por a democracia no nosso país, que combatemos a ditadura militar, querendo colocar no nosso colo a responsabilidade de nós dizermos que eles não estão com a verdade. É essa a narrativa que Bolsonaro está criando. Então ele faz uma mobilização como essa, pode pôr mais gente, pode pôr menos gente, é o pessoal deles que eles estão mobilizando e ele tem uma base social, mas é para exatamente dar sustentação a esse ataque que ele quer fazer à democracia e aos democratas e tentar inverter os papéis. Nós temos que ficar muito atentos a isso, porque isso é um discurso muito, muito perigoso. E a gente tem que fazer essa disputa para não deixar pessoas que não sejam dessa bolha dele se envolver com esse discurso e achar que o Elon Musk é realmente um democrata por ter a plataforma X e por colocar lá todas as besteiras e absurdos que eles falam. Então, e por isso que eu chamo de novo a atenção a essa situação dos inquéritos no STF, a postura do ministro Alexandre e essa postura muito, muito problemática que alguns meios de comunicação estão tendo, né, de se fazer um discurso fácil de democracia, de contra-censura, mas na realidade está dando corda aí para a extrema-direita e para o fascismo. Um bom dia, deputada. Eu queria te perguntar sobre um aspecto que a senhora destacou agora há pouco, em relação a Michele ter feito uma oração. A gente estava falando agora há pouco com o Cláudio Couto sobre como o
esse bolsonarismo usa a estética evangélica, não só as pautas, mas a estética, o mise-en-scène. E a gente sempre fala como os partidos progressistas, em especial o PT, que é o maior partido progressista do Brasil, tem para criar caminhos de diálogo com os evangélicos, com alguns grupos evangélicos, já que o grupo é muito heterogêneo. Eu queria saber como é que a senhora tem visto os esforços do governo nesse sentido, de fazer esse debate do ponto de vista institucional, e como é que o PT também tem se preparado para fazer esse debate com esse grupo que foi muito cooptado pelo bolsonarismo e pela extrema-direita. Olha, William, eu acho, primeiro, assim, é muito problemática essa questão da instrumentalização da fé, de colocar Deus a serviço de um projeto político como se fosse cabo eleitoral, que é exatamente o que a Michele Bolsonaro faz, o Bolsonaro faz, o Malafaia faz. Então, para eles, eles são os enviados de Deus na Terra para realmente ter uma missão. Isso é muito complicado, porque isso gera intolerância, isso gera ódio, e isso gera, principalmente, uma descaracterização da fé. Deus está acima de tudo isso. A gente tem a fé é una, e cada um tem o seu projeto e disputa. O que nós não podemos é fazer com que esses projetos que nós disputamos e que a gente debate sirvam para tentar eliminar o outro, como eles pregam. Então, acho que cada vez mais nós temos também que esclarecer a população que Deus não pode ser instrumentalizada, a fé não pode ser instrumentalizada. Eu participei esse final de semana de um encontro da CNBB, da Confederação Nacional dos Bispos, em Aparecida do Norte, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Foi um convite que a CNBB fez aos parlamentares para discutir a campanha da fraternidade, né? Fraternidade, amizade social e política, o papel dos cristãos na política. E exatamente para a gente conversar a respeito disso, de fazer um movimento para não deixar a fé ser instrumentalizada e de não permitir que Deus seja colocado a serviço de um projeto político. E eu acho que essa conversa nós temos que ter com os católicos, nós temos que ter com os evangélicos, nós temos que começar a alertar para isso, não ter medo de falar sobre isso. Todo mundo tem fé, a gente tem que falar da nossa fé, da nossa crença e alertar para os riscos de a gente ter um confronto religioso no país, que é um absurdo. A humanidade já assistiu isso, nós sabemos aonde dá e não contribui em nada, inclusive para os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é uma coisa importante. Em relação à conversa com os evangélicos, eu acho que a gente tem que ter uma conversa sobre o que o governo está fazendo para o povo, né? O povo evangélico é um povo que trabalha, labuta, um povo trabalhador, grande parte ganha pouco, ganha baixo, tem problemas, e o governo tem feito projetos importantes para isso. Desde o Bolsa Família, que beneficia majoritariamente mulheres, que é um grande público evangélico, o Farmácia Popular, agora o Pé de Meia, né, para os adolescentes que têm que ir para a escola, isso ajuda muito também as famílias. Hoje o presidente Lula vai lançar um crédito especial para baixa renda, para o pessoal do Cadastro Único, para ajudar a fomentar aí o microempreendedorismo. Também vai atingir muitas mulheres. Enfim, Minha Casa Minha Vida são projetos que dialogam com essa base social e principalmente com as mulheres, que eu volto a dizer que é a maioria do público evangélico e sofre muito para criar os seus filhos. Então nós temos que falar isso. Esse é o governo que serve a essa população e não está em questão a crença a Deus, aos valores, ao que elas defendem. O governo respeita o que as pessoas sentem, defendem, enfim, tem como valores. Isso tem que também ficar claro, independente de ser católico, cristão, ou ter outra religião. O que nós temos é que mostrar o que esse governo está fazendo pela maioria das pessoas e dizer que isso não era feito no outro governo, que não tinha essa preocupação. Eu acho que é essa ofensiva que a gente tem que fazer com o público evangélico e com qualquer outro público para qual nós governamos. Deputada, perfeito comentário, quero agradecer demais, inclusive em nome das mulheres, muito importante isso que a senhora trouxe para a gente aqui, e esse recorte que chamou muito bem a atenção também da mensagem ontem na manifestação, colocando a Michele naquele papel, né, daqui ora, daqui, enfim, prega a religião e ficando apenas nesse papel, que a gente já conhece, que é como a extrema-direita e como os bolsonaristas trabalham, mas foi muito importante a senhora trazer, chamar a atenção para esse recorte. Agradeço demais a nossa conversa, é sempre um prazer recebê-la, volte sempre, boa semana, bom trabalho. A senhora pode só dar um destaque da agenda antes de se despedir da gente? Qual é a agenda mais importante dessa semana?
Olha, eu estou indo agora para o Palácio porque nós vamos ter o lançamento desse programa do crédito, né? Do microcrédito e do crédito especial aí para o pessoal fazer empreendimentos, microempreendimentos. Eu acho que isso é muito importante. Em termos de congresso ainda não tenho, porque nós vamos ter reunião só hoje à tarde com a bancada e amanhã cedo que tem a reunião de líderes para nós sabermos quais vão ser os projetos que vão ser pautados. Mas vamos ficar atentos. Muito obrigada. Então, deputada, uma boa semana gente. e até uma nova oportunidade. Bom dia. Um abraço, deputada.